resultados, comentários, tudo o que você quer saber sobre o melhor do esporte, direto da Vive TV para você, começa agora JB Esportes com João Braz, joga duro! Bom dia, no ar, mais um JB Esportes. Hoje nós estamos aqui com a agradável companhia do Marcelo Freire, novamente nosso convidado, e hoje nós vamos falar do Futebol Clube Primeira Camisa. Futebol Clube Primeira Camisa é um clube que foi fundado pelo zagueiro da seleção brasileira, Roque Júnior. E temos o seu presidente, que é o Francisco César, o nosso companheiro de sempre no futebol aqui em São José e nacionalmente também. Hoje, Francisco César é o presidente do Futebol Clube Primeira Camisa. Eu queria cumprimentar o Marcelo Freire mais uma vez e agradecer pela presença. Bom dia, Marcelo Freire. Bom dia, João. Bom dia a todos. Bom dia, Francisco. É um prazer ter aqui de novo. Prazer conhecê-lo, que eu não lhe conhecia. Estamos aqui para fazer o programa com o João. Tudo bem. Então, queria cumprimentar também o Francisco César. Bom dia, Francisco. Bom dia, Marcelo. Bom dia, João. Satisfação estar com você aqui, né? A gente reencontrando. Exatamente. Estamos à disposição para as perguntas, para o debate. Correto. E algumas informações que a gente possa trazer que seja útil a vocês. Vamos começar de cara já falando, né, o Francisco, sobre o início, como se deu o início do Futebol Clube Primeira Camisa, que é um projeto idealizado pelo nosso amigo zagueiro Roque Júnior. Sim, veio de uma necessidade, né, uma necessidade de ter um trabalho mais profissional, né? O futebol, infelizmente, está com dificuldade de você ter um trabalho sério, um trabalho com formação. Então, a ideia do Roque, 10 anos de Europa, né? Então, com esse know-how, ele achou por bem a gente montar uma equipe aqui em São José. A ideia foi fazer um projeto para o São José. É um projeto que a gente buscaria, dentro do tempo, né, pagar até as dívidas do São José. Então, o objetivo é esse. Então, é o projeto Primeira Camisa para o São José. Primeira Camisa porque foi a primeira camisa que o Roque vestiu, foi o São José. Então, ficou como Primeira Camisa. Mas o projeto não vingou, né? Fica um ano no São José e como projeto, e aí por problemas políticos, ideologias, né, resolveu-se criar o clube, né, junto à Federação Paulista. Então se tornou um clube da 4ª divisão, né? Então Futebol Clube Primeira Camisa. Partindo daí, começamos a participar das categorias sub-15, sub-17, sub-20, profissional, tá? Com o objetivo de formar jogadores para o mercado. Então é um clube formador, é um clube empresa, né, com a visão, com a filosofia diferente das demais. Tá? É clube para dar tempo ao tempo, formar, tá? Os objetivos de conquistar títulos, de subir naturais, processo bem natural mesmo, tá? Sem forçar a barra. Então foi através desse espírito que foi montado o clube, e hoje já com 5 anos de vida, né, se definindo também a sequência, como vai ser daqui para frente. Certo. Então, eu analiso, Francisco, esse Futebol Clube Primeira Camisa na pessoa de uma pessoa tão decente como o Roque Júnior, que a gente sabe, começou aqui no São José. Ele é muito grato à cidade, ao clube que projetou. E ele, como veio garoto para cá, e ele teve até uma referência do São José. E ele, pelo que a gente vê, até uma coisa de gratidão que ele queria fazer com o clube, porque o clube estava numa situação difícil. E eu entendo assim. Conheço também o Juninho Paulista, do meu relacionamento. O Juninho Paulista é um menino também que mais ou menos fez igual com o Ituano. E ele está lá até hoje, né? E está fazendo até um trabalho muito bonito, aplausível, que a gente vê fazer. Mas o que eu gostaria mesmo de fazer, no São José, durante o tempo que vocês ficaram no São José,
houve revelações de jogadores? Fica muito pouco tempo, né? Fizemos um projeto, ficou 1 ano com São José, mas os jogadores que iniciou lá, nós temos hoje, logo depois foi passado por primeira camisa, já participaram de diversos campeonatos, tá? Hoje o São José poderia estar tirando fruto, e frutos bons. Nós estamos hoje, o primeira camisa está com 25 jogadores emprestados a clubes, né, de segunda divisão, terceira divisão, de Série D do brasileiro agora, além de jogadores de base, Corinthians, Palmeiras, Inter, Porto Alegre, Fluminense, Figueirense. Então esses jogadores que iniciaram com o projeto primeira camisa e com primeira camisa na sequência, hoje já está emprestado com possibilidade de negociação. Então são jogadores totalmente do primeira camisa, dentro do espírito que nós falamos, que era a formação, que é dar tempo ao tempo, onde o São José não quis dar tempo ao tempo. Então os clubes de futebol têm que começar a dar tempo para que o projeto flua naturalmente. Você citou o caso do Juninho. O Juninho começou depois, até com apoio do próprio Rock, com orientação, dando passagem até de como fazer um contrato desse porte, né? Mas com as participações nesse período de competição, em todas que nós tivemos, foi participações honrosas, tá? Todas, por exemplo, nas categorias do Paulista, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, inclusive o Sub-20 foi campeão paulista da segunda divisão, coisa que nunca ninguém tinha conseguido. Então nós já participamos, já sendo campeão. Nas outras categorias nós ficamos, tirando os times grandes, tá? Nós ficamos naquele rol sempre de Olé Brasil, Desportivo Brasil, Red Bull, tá? Então Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Portuguesa, e a gente estava naquele rol. Então nas 4 participações que nós tivemos, todas nós classificamos para a segunda fase nessa competição. Então, eu acho que dentro disso aí nós tivemos bons jogadores para que pudesse sair bons campeonatos. Certo. No profissional, que foi jogador formado por nós, e aí nós formamos o profissional com o objetivo de aproveitar o jogador formado por nós. Então, nesse ano, em 2011, chegamos às finais. Podemos ter subido no último jogo, perdemos para o Independente de Limeira. Então, o acesso vinha natural. E natural que eu digo, que eu reforço com vocês, natural mesmo. Não teve processo do Rock, investe mais, coloca mais, vamos fazer a coisa desse jeito. Não. Natural. Fomos para o jogo, as condições que foi dado no início, salário em dia, condição de trabalho, com os profissionais decentes trabalhando, com ônibus, com viagem, com hotel, foi mantido do começo ao fim. E a gente não subiu. Alguém pode falar, não subiu, se desse um bicho, subir. Não. Vai cair do ano que vem, cai. Então, esse é o processo que a gente fez até 2011, e esse 2012 o Rock preferiu não participar de campeonato nenhum, emprestar os jogadores, e agora veio a possibilidade de voltar a ser parceiro do São José. Então nós estamos para o Rock definir provavelmente até sábado, até essa semana, né, uma definição de contrato com o São José para a gestão do processo profissional. E essa gestão, essa parceria, ela, no seu ponto de vista, Francisco, ela é viável? Sim. Se o Rock, né, o grupo, primeira camisa, se a gestão em si tiver o apoio dentro do contrato que o Rock está propondo, com exclusividade, com autonomia para trabalhar, tá? Eu acho que sim, é o caminho para poder resolver. Primeiro que a marca São José é muito forte, mas o produto tá mal. Deixa eu aproveitar, João, esse gancho dele aí. A primeira tentativa que vocês tiveram, o que realmente complicou para não dar certo, né? Foi uma incompatibilidade de liderança, foi uma não abertura da maneira que vocês queriam. Por que não deu certo? Porque no que você está me contando, tinha tudo para dar certo, não tinha como dar errado, né? Ainda mais pelo fato do São José não estar mais da maneira que estava, né? Sim. E cada dia está ficando pior, né? Então eu queria saber de você o que realmente foi uma coisa que impactou eu acredito que deve ter sido até uma decepção por parte do Rock, acredito eu, porque eu estou me botando no lugar dele, de você tá abrindo mão de muitas coisas para fazer um benefício e você tem uma barreira no caminho. O que foi que mais pegou nessa não ter vingado esse projeto? Sim, boa pergunta.
O projeto foi montado e idealizado de uma filosofia, de um conhecimento do rock a nível, né, mundial, né? Então, eu posso dizer com você que teve até colocações de tipo, não deixando essa margem para o rock, esse conhecimento que ele adquiriu lá, foi colocado na posição de ser ou não ser do rock trazer esse conhecimento de uma forma positiva. Tipo, comparando o projeto rock com 10 anos, com a Copa do Mundo, pentacampeão mundial, fazer uma comparação com equipes de baixo nível no Brasil. Que o projeto poderia, desse baixo nível, seria mais interessante para o São José do que o projeto do rock, que o rock tinha. Mas tudo isso aí foi a filosofia de trabalho. A filosofia de trabalho tem que ser entendida por mais gente. Tem que ser o clube tem que ser mais profissional para entender também a filosofia. O rock colocou, o que eu falei, um processo natural. Não é um processo de cobrança que tem que subir, Não, vai subir você tendo os melhores elementos escolhidos por você. Se você escolher os melhores elementos, os jogadores capacitados, preparados, tá? Independente de valores, então você vai ter uma melhor equipe. Melhor equipe, o que vai acontecer? Você vai subir, tá? Então, com um processo natural. Então, o que não deu certo foi isso, a filosofia. Dentro desse processo, não houve essa... não foi possível você colocar em ativa aquilo que você projetou lá atrás. Tá? Então, eu acho que dava para... Se tem alguém entendendo um pouco mais, com certeza o rock estaria. Em cima do que você está falando, a gente tem um exemplo clássico, né? Tem o Juninho, né? Fazendo trabalho. E tem uma parceria que o Ronaldo fez no Corinthians por toda a vivência que ele teve de Europa. Sim, Por que o CT do Corinthians vai se transformar num dos melhores? Porque foi ouvido um cara que conhece tudo do processo. Do jeito que você está me falando, a oportunidade era mais viável do que nunca. Você está pegando uma pessoa que já viveu, que conhece o assunto, sabe por onde o caminho tem que ser andado, né? E pelo que eu estou vendo, por algum problema ciumeira, porque eu estou vendo que a coisa é mais ou menos nesse ponto. Ah, não sou eu que fiz, não existe. Eu acho que se você define um caminho, você tem que aproveitar quem sabe do caminho para te orientar e seguir. Parceria, que eu acho que é o correto, é mais ou menos por aí, né? Com certeza esse é o espírito. Você está falando, e é mais ou menos por aí mesmo a questão da política. Eu acho que a vaidade tem que deixar de existir aqui para que o São José tenha um projeto muito forte. Por isso, eu acho que a vontade dele de voltar, depois dessa experiência, do que ele demonstrou com a primeira camisa, em termos de capacidade, em termos de resultados, né, onde os jogadores que foi formado por nós, hoje está no mercado. Então, acho que o São José, entendendo um pouco mais isso aí, pode ser uma boa para o São José. E para o rock também, porque o rock sempre colocou, tem que ser feito o trabalho profissional. Se tem que ganhar, todo mundo vai ganhar. Sim. Tá? Então, para com esse negócio de que você não pode ganhar dinheiro. E o rock foi contestado em São José por causa disso. A pergunta dele era isso. As pessoas perguntavam, rock, você veio para ganhar dinheiro? Não, eu vim para passear aqui. Pô, então para com isso. Como você está vendo aí, os clubes estão falidos, estão em dificuldade, não consegue se manter, está no buraco, mas vê se as pessoas largam. Então, pô, para aí. Fora de uma montoeira de exemplos que a gente tem. Você vê uma Ponte Preta que estava praticamente extinta, sim, voltou à tona novamente, porque houve uma boa administração e um direcionamento, que eu acho, sim, que é o correto, né? Com certeza. Funciona assim. Funciona, não existe mágica. Não existe. Agora, você tem que proceder, mesmo no clube não sendo uma empresa, que né? Porque a verdade é que ela é uma associação, ela acaba sendo. Mas você tem que ter processo de gestão profissional, cara. Você tem que trabalhar como fosse uma empresa. Você tem funcionário, você tem encargos. Você tem que recolher, você tem que pagar. Sim. Então, é processo normal. Comprou, tem que pagar. Então, você tem condição de trazer tal jogador? Não tem. Mas hoje não, o que acontece? Vamos trazer, depois paga. Então, como você vai fazer isso? Então, é essa linha que tem que mudar um pouquinho. Tá? Trabalhar conforme a administração doméstica. Não precisa muito disso aí. Eu gostaria muito de, acompanhando aqui a sua explanação, Chiquinho, pela pergunta do Marcelo, saber aqui de São José dos Campos, né? Uma administração bem sucedida como a que vocês. Eu gostaria de falar disso
assim, mais à vontade. Eu queria falar disso com mais tempo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre isso e eu quero que você sinta à vontade. Aqui com nós não tem problema, nós somos dinâmicos. Eu sei que você não tem vaidade de nada, o Roque também não tem, e nós podemos ficar totalmente à vontade, sabendo como que é o Primeira Camisa. Foi fundado, o princípio, e está indo desenrolando muito bem. Isso que é importante. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco nós vamos falar mais sobre isso. Tá ótimo. Olá, criançada amiga, muito prazer, sou o Palhaço Cabeção e estou aqui na Vive TV todos os sábados às 11 horas da manhã. E você, criançada amiga, que tem um dom especial, venha para o nosso programa, um programa maravilhoso, não fique fora dessa, aqui na Vive TV. Oi, eu sou a Hannah, estou aqui na Vive TV todo sábado às 10 horas apresentando Sessão Docinho. Beijos! Voltamos com esse próximo bloco, continuando falando sobre o Futebol Clube Primeira Camisa. Mais uma vez, quero agradecer aqui a presença do Francisco César e o Marcelo Freire, que nos ajuda, e nós podemos continuar com a nossa mesa redonda aqui do JB Esportes. Como nós estávamos falando, o Futebol Clube Primeira Camisa foi um clube fundado pelo ex-zagueiro da Seleção Brasileira, do São José Esporte Clube, do Palmeiras. Jogou vários anos na Europa, na Alemanha, propriamente dito, e é um zagueiro, ele já é consagrado, e o intuito dele era fazer um clube para promover novos valores. Então ele tem uma escolinha de futebol, que, vamos dizer assim, mais como se fosse uma clínica de futebol, que são profissionais gabaritados, competentes, que trabalham lá e fazem um trabalho à altura do projeto que o Roque Júnior se propôs a fazer. E volto a perguntar ao Francisco, o São José, eu gostaria que o São José tivesse elementos do gabarito seu, do Roque Júnior e de algumas outras pessoas, poucas até. Eu não vou dizer nem os que estão lá e os que já passaram também, porque a gente sabe, acompanha o São José há muitos anos, a gente sabe que eu acompanho o São José desde a terceira divisão, 1965. Então eu sei muito bem como que esse time foi dirigido até hoje. Já passaram várias pessoas aqui, já foi revelado vários jogadores aqui para a nossa cidade. Esse clube que representa a nossa cidade, gente, tinha que representar com mais dignidade, é o que não está acontecendo no momento. Então eu pergunto para você, Chiquinho, está para nascer uma parceria entre Futebol Clube Primeira Camisa e São José Esporte Clube. Como você vê a possibilidade dessa parceria ir em frente? João, eu sou de São José, né? Eu sempre trabalhei voltado às coisas do São José. Então eu já pude vivenciar o São José como colaborador, como gerente, como diretor de futebol na equipe que subiu, trabalhando com o Wilson Renato. A gente participou ativamente da montagem da equipe e tendo acesso, o último acesso que o São José teve, que foi em 2006. Então nós fizemos parte desse grupo. E sempre nós vimos com bons olhos a possibilidade de unir forças, unir empresários, pessoas gabaritadas. São José é celeiro de craque, celeiro de dirigentes, tá?
de esportista com know-how internacional, né, que a gente tem aí diversos exemplos, não precisa muito, vamos lá, Edivar Simões, Fabíola Molina, Roque Júnior, Sérgio Valentim, Leão, tá? Então, por exemplo, a gente não precisa ir muito longe para ver tudo isso aí. Então, o São José tem um potencial enorme, cara. Agora, volto ao que o Marcelo tinha colocado. Vaidade, cara. Vamos parar com isso, cara. A cidade é grande, cara. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para vocês na mídia, tem espaço para nós, dirigentes, tá? Por que eu tenho que sair, me realizar fora daqui? Né? Nós temos proposta para ir embora daqui, cara. Para quê? Eu sou joséense, então, por exemplo, eu quero continuar aqui. Então, nessa possibilidade que novamente surgiu, e eu digo para você, nós lutamos muito para que essa possibilidade que existia do rock ir embora, que eu vou dizer, não é o rock, vamos esquecer um pouco o primeiro caminho, o rock empresário, o rock pentacampeão mundial, falando em nome de São José dos Campos, mundo todo. Então, alguém parou para pensar nisso? Então, eu acho que como a gente trata decentemente o presidente das empresas, das indústrias, do comércio, que a cidade recebe bem, e a gente sabe até que tem alguns casos que tem benefício fiscal, isenção. O Roque é um empresário, ele está pondo dinheiro aqui. Nesse período, nós tivemos aí, trabalhando com o grupo, 30 profissionais aqui, 30 profissionais, a nível de cada categoria ter o seu preparador físico, preparador fisiologista, fisioterapeuta, em cada categoria. Então, se coloca lá, sub-15, preparador físico, treinador, fisiologista, massagista, roupeiro, então para cada. A montagem disso aí. Assessor de imprensa, assessor de marketing, jurídico, financeiro. Então, um departamento mesmo distinto, bem organizado. Então, o Roque colocou isso para todo mundo aqui. Administração como empresa. Então, eu acho que ele deu emprego, tá? Todos registrados, e mais de 120 jogadores vinculados ao clube, tendo assistência médica, odontológica, seguro de vida, auxílio transporte, toda a infraestrutura, alimentação, as viagens, quando necessitou de hotel, teve hotel, quando eram jogos mais próximos, o ônibus em condição de ir levar e trazer. Então foi montada a estrutura. Então ele deu emprego, ele trouxe essa possibilidade de fazer uma coisa decente aqui. Não recebeu todo o apoio que ele esperava, tá? Por quê? Pela vaidade. Então, eu acho que é hora de mudar um pouco essa visão para a gente não perder, e é muito fácil a gente perder. Mais um, tá bom, vai embora o Roque. Como o João trabalhou muito tempo no futebol, trabalha até hoje, né? Viu essa dificuldade, teve que sair daqui, teve que buscar espaço em outra cidade, né? Outro estado, outro país até, para poder ser valorizado, por que não? Então, hoje, primeira camisa, isso é importante saber, mostrar, não é vaidade do primeira camisa. Com esse tempo de 5 anos de trabalho, o primeira camisa tem treinador hoje na Coreia, preparador físico na Coreia, trabalhando em equipes grandes, tá? Nós temos profissionais trabalhando no Hyundai, o San Hyundai lá, da primeira divisão, tá? Nós temos preparador de goleiro que foi para lá. Nós temos 3 jogadores na Coreia. Então, formado no Palmeiras, que é o treinador da Copa São Paulo, já está no Palmeiras, dirigindo a base do Palmeiras. Então, você vê, nós conseguimos colocar no mercado isso aí. Fruto do quê? De um trabalho que o Roque implantou aqui na cidade. Então, mais do que nunca, vamos parar com a vaidade, vamos fazer com que a cidade aceite esse empresário, vamos colocar o empresário, mais com o know-how que ele tem, cara. Sugando dele, vamos sugar de um ponto positivo. São José, com certeza, ao longo do tempo, vai ter sua dívida paga, vai ficar a coisa mais profissional. É um clube que tem torcida, é um clube que tem estádio, tem história, tá? Tem tudo. Tudo vai facilitar, até para o jogador estar no mercado, porque a marca São José é forte, então esses jogadores vão ter uma visibilidade muito maior, então negociação pode sair. Sai de negociação, é bom para o Roque? Mas também é bom para São José, que vai pagar dívida, é bom para os funcionários que vão estar empregados. Então é isso aí, a gente espera que nesse momento essa realização da forma que nós conduzimos para que o Roque não perdesse essa motivação. Então ele está motivado outra vez.
nesses dias ele vai estar fazendo a proposta e espero que a diretoria de São José aceite, que o conselho entenda e que a cidade abrace ele para que a gente apare as arestas e continue a vida saudável. Acho que vai ser bom para o torcedor. Eu penso comigo, Francisco, é a opinião minha propriamente, que o Conselho do São José poderia pensar em termos São José, alegria do esporte em São José dos Campos, São José Esporte Clube, deixar de vaidade e, na minha opinião, pega o Roque Júnior, entrega o time, fala para ele: Roque, você vai fazer vai tocar o São José. Você tem condições de fazer uma gestão, pode passar, quem sabe, pelo que você representa, o Roque Júnior, a equipe que trabalha com o Roque Júnior, embora eu não conheça todos, mas eu sei que são gente idôneas, e está provando, gente, está provado, mais que é provado, que são pessoas que sabem fazer, está levando, o que é uma pessoa que vem do nível do Roque Júnior, chegar aonde ele chegou, agora está voltando, mostrando, já mostrou serviço, está mostrando e quer mostrar mais. Ele quer ajudar o São José. Sim. Com essa ajuda que ele vai dar para o São José, ele entrega para ele, gente, o gerenciamento do futebol. Você vai gerir o nosso futebol. E entrega para ele. Eu tenho certeza que vai funcionar. Agora coloca um lá que tem interesse político, coloca outro que tem interesse financeiro, outro, poxa, só para tirar proveito, pega uma pessoa que já vem pronto, sabe o que está fazendo, tem experiência de jogar nos melhores clubes do mundo, gente, como o Roque Júnior. Tem pessoas gabaritadas lá que trabalham, preparador físico, técnico, preparador de goleiro, fisiologista. Tem um presidente do clube que é um joseense nato, que é você. Modéstia à parte, a gente falando, que a gente conhece, sabe da sua capacidade. Um rapaz que viveu o esporte. Eu estou falando aqui para você isso, eu estou falando em nome de colegas nossos, o Antônio Carmo, que você conhece muito bem, uma pessoa excelente que poderia estar prestando serviço, sendo aproveitado, sabe? E não só no microfone, fazendo os comentários dele numa emissora, mas sim, diretamente. Sim, o Valtecir Vicente, como que aquele rapaz tem prestado serviço ao São José, gente, pela imprensa. Então, tudo isso, para mim, é importante. Então, eu gostaria que os conselheiros do São José pensassem bem e definissem em favor do Roque Júnior e o do Primeira Camisa, que estaria bem entregue o time, e a cidade de São José iria ter mais alegria. Eu acho que sua colocação acho que é importante, e é uma coisa natural, né? O Roque não está... Eu posso dizer para você, ele não vai forçar nenhuma barra para estar no São José. Nem precisa. Nem precisa. Não precisa. Então, eu acho que é esse lado que o Joséense tem que ver. Ele não precisa disso, cara. Ele pode pegar o barco e ir embora. Vai ver a vida dele, cara. Ele vai estar ajudando em outros setores, com certeza. Então, eu acho que é hora de sentar, analisar bem o contrato. E ninguém está pedindo que faça alguma coisa por... Não, analisa o contrato, vale a pena, é garantido. O Roque, a princípio, ele está propondo 5 anos de contrato, assinado por mais 5 anos. É mais do que justo. Será que eu falei? Não, é isso que eu falo. A gente que é da cidade, eu acho que uma pessoa que coloca para ficar 5 anos, ele não está querendo passear aqui. Se eu venho para cimento, como você conhece bem, quantos que passaram aqui, pediu para ficar 6 meses. 6 meses o cara fala, limpa, entra na duta aqui, vai embora e nunca mais você vê o cara. Com certeza. Então ele está pedindo para 5, renovar por mais 5. Então, opa, deixa eu analisar esse caso aí. Claro. Parece que ele veio para fixar residência aqui em São José. Então a gente espera mas não só no futebol, eu acho que em todos os setores da cidade. Eu acho que está na hora de parar as vaidades. A pessoa tem, se tem algo mais, foi fruto de trabalho, né? A pessoa lutou porque lá merece ter aquela condição, sua casa melhor, seu carro melhor. Claro. E aqui em São José nós temos essa dificuldade. Parece que, opa, esse cara está vindo aonde? Aonde que ele ganhou? Não, aberto, o São José pode abrir para a população, cara. Abrir para todo mundo saber o que está acontecendo lá dentro. Torcedor saber, põe o balanço, tá? Claro. Entrou dinheiro, legal. Fez eventos, ações que você pode fazer no estádio, tá? Então, o Roque está aí, por que não fazer
uma festa de encerramento de carreira do rock aqui em São José, com os grandes craques mundiais aqui. Tudo isso nós podemos pensar, não pela amizade com o rock, mas pelo rock, pelo que ele representa. A cidade tem que se curvar a um cara desse, independente de atitudes, do que ele possa. É o caso do Pelé. Até hoje o Pelé contestar, na bola foi o melhor de todos os tempos, mas quando fala, não consegue expressar bem o que é verdade. Mas, pô, você tem que relevar, cara. Vamos colocar o Pelé... Tem que respeitar ele, né? Na bola, cara. Não tem nem que contestar o que o Pelé é. Nem contestar. Mas quando ele fala, a pessoa coloca em evidência a carreira dele, porque ele não soube expressar. Opa, para aí. Para com isso, pelo amor de Agora, que é diferente do rock, que é uma pessoa que fala com 4, 5 línguas, tem os contatos dele mundial. Nós temos jogadores no mundo todo hoje rodando, tendo experiência, tendo chance de poder fazer sua carreira, porque o rock tem abertura. Ele não precisa, né? Não tem que provar mais certeza. Francisco, nós estamos encerrando mais um bloco. Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida para conversar mais sobre essa gestão do Primeira Esporte Clube, do Futebol Clube Primeira Camisa, que é presidida por você. Tá ótimo. Olá Brasil, olá mundo, estou aqui na Vivi TV agora e eu tenho um programa chamado Vicky Todo Team. Eu espero por vocês toda segunda-feira às 16 horas. Um beijo! Voltamos com mais um bloco do programa. Essa mesa redonda novamente que eu tenho a grata satisfação de receber aqui no nosso programa o presidente do Futebol Clube Primeira Camisa, o Francisco César, que nós estamos tendo uma conversa bem aberta, uma verdadeira mesa redonda que o Marcelo Freire acompanha aqui do lado, e nós estamos prontos para falar mais sobre Futebol Clube Primeira Camisa. Nós estamos abrindo bastante o espaço aqui para falar de Roque Júnior. Quem foi Roque Júnior? Roque Júnior não precisa falar o que ele foi. Roque Júnior foi campeão pela seleção brasileira numa Copa do Mundo, gente. Um cara que começou aqui em São José e nós temos que ter toda a consideração possível e imaginável sobre essa pessoa de Roque Júnior, que começou como garoto, conseguiu se sair bem, foi Palmeiras, depois foi para a Alemanha, andou por outros países. O futebol mundial hoje respeita Roque Júnior. E esse moço, Roque Júnior, está tentando fazer uma parceria com o São José Esporte Clube, que necessita de apoio de uma pessoa idealizadora como o Roque Júnior e a sua equipe, capitaneada pelo presidente Francisco César, que está conosco aqui hoje, e nós podemos conversar mais sobre isso. Francisco, tem uma coisa que eu fico assim meio preocupado. Eu, como já disse, eu acompanho o São José há muito tempo, eu tenho pelo menos 3 títulos de associado do São José. E hoje já chegou época, uma vez, que eu fui pagar um título no São José, e a diretoria, estava lá, alguns diretores, conversando lá, perguntando, porque estava na época uma campanha de associados, a determinada pessoa falou assim: entrou muito dinheiro? Como é que entrou? Eu estou precisando tirar um pouco aí. Eu vi a pessoa, eu estou precisando tirar uma dívida para pagar, um negócio aí. Desse jeito, rapaz. Eu cheguei a ver, faz tempo isso, né? E eu falei, meu Deus, que coisa esquisita. Aí saí para fora, paguei lá o que eu tinha que pagar meu título e saí. Eu fiquei decepcionado com isso. Mas isso não me tirou a vontade de sempre continuar sendo um sócio do São José Esporte Clube. Nessa época era Esporte Clube São José, era o Formigão do Vale. E que aconteceu tudo isso. E a gente vai levando, vai vendo as coisas. Tem época, eu fiquei um pouco afastado de comparecer ao estádio, assistir esse jogo, por problemas particulares meus,
porque eu era árbitro de futebol na época e eu estava muito ausente da cidade, então não dava jeito. Mas depois que eu parei, eu voltei a assistir jogos novamente, sempre estou lá, assistindo, torcendo pelo São José, porque eu tenho um amor muito grande por esse clube e conheço as pessoas que passaram por lá, eles também me conhecem e a gente tem uma amizade muito boa até hoje. Mas tem pessoas que realmente estão no lugar errado. Eu acho que São José não é para fazer política. E pelo que eu tenho visto ultimamente, o pessoal está preocupado em fazer política e se eleger às custas do nosso São José Esporte Clube. Eu quero ver um dia acabar isso aí, ter a pessoa que pode chegar de peito aberto e falar: eu vou dirigir o São José sem interesse político e sem querer nada em troca. Problema financeiro, eu quero amor ao São José. Já teve muitas pessoas disso no São José. Hoje eu não estou vendo mais isso. Uma pessoa falar que vai bater no peito e falar: eu gosto do São José, eu faço isso por amor ao São José, eu não tenho visto mais. Eu gostaria de ver. E o Roque Júnior é uma pessoa que pode fazer isso, que a gente sabe disso, o que ele passou no São José. Eu lembro do Roque Júnior andando de chinelo de dedo, morando no Conjunto da Integração, lá um apartamento, acho que cedido pelo São José, não sei como é que era. Ele lá no começo de carreira, meus sobrinhos, tudo junto lá, treinando junto, fazendo escolinha, e ele junto lá, um garotão, fazendo, e ele venceu. E tenho pessoas como você, não é por estar na tua presença, que você não precisa disso, que a gente conhece, sabe, do gabarito em dirigir uma equipe. Então eu gostaria de deixar bem claro isso, e que você leva de nós, de mim, pessoalmente, para o Roque Júnior, que eu estou torcendo muito para essa parceria. Não, o Roque Júnior não precisa, mas nós precisamos muito do Roque Júnior disso. E vai dar certo, e a torcida do São José vai agradecer. Eu gostaria que você levasse isso até ele. E perguntando, uma pergunta que eu queria saber de você, hoje, o Primeira Camisa, ele tem uma sede em São José, aonde? Sim, primeiro quanto a do Roque, eu vou transmitir sim, com certeza. Ele vê com bons olhos essa divulgação, esse carinho, né, de muitos que são do esporte, né? O Roque vê isso com interesse. A gente tem que colocar o seguinte: o Roque é ser humano, tá? Ele falha, não vou dizer, o Primeira Camisa, o projeto dele foi perfeito, não, teve falhas. E essas falhas nós conseguimos, com o tempo, assimilar, corrigir, e hoje eu acho que mais maduro para poder fazer o trabalho. Com o São José, eu acho que existe uma linha que você falou, política, que eu acho que é o seguinte: é como você montar o clube. Você montou, se você tem olho clínico, você contratou bons jogadores, você soube trazer os jogadores bons para o elenco, você vai ter uma boa equipe. Essa boa equipe vai trazer bons resultados. Com os bons resultados, os jogadores vão aparecer, o time vai crescer, vai subir, e esses jogadores vão ser comercializados de uma forma natural. Política é uma coisa. Quem está na presidência, quem está dentro do clube, também espera esse momento. Não inverter. Hoje a gente sente que parece que existe uma inversão de valores, né? Isso. Primeiro a política, depois nós vamos tentar fazer alguma coisa pelo clube. Então eu acho que a questão da parceria com o São José tem tudo para dar certo nessa linha, se for dessa linha. E o Roque está bem consciente do que pode e o que não pode fazer, tá? Eu acho que tem um grupo, e se pegar vai ser com pessoas capacitadas, tá? Pessoas com serviço prestado no futebol. Eu acho que não tem o porquê, cada um na sua área, né? Então a gente não vai estar trazendo pessoas que não têm essa experiência. Então a história do Roque é mais ou menos essa que você colocou, essa vivência, viveu lá, sabe que dormiu no chão, teve problemas de comida, né? Que era Marmitex, e a amizade minha com o Roque foi mais ou menos ligada a esse lado, porque eu já prestava serviço, trabalhava na Embraer, mas já prestava serviço ao esporte, ao São José, algumas sempre no meio do futebol, né? A gente sempre gostou. Então a gente pegou amizade e após ele ter se consagrado, buscado o espaço dele, ele me buscou para a gente poder sentar e fazer uma parceria aqui. Então eu acho também que houve um estreitamento da amizade aí,
E a gente está procurando Você afirmou, fazer isso, a gente está procurando fazer da melhor forma possível. E a gente quer ter esse projeto junto ao São José de uma forma natural, sem precisar de nenhuma contestação. Eu acho que é por aí, eu acho que é só dar tempo ao tempo. Também o São José não pode querer resolver todos os seus problemas de um dia para o outro. O Rock vai pegar hoje, amanhã já subiu, já está vendendo jogador. Não, é processo. Então a torcida vai ter que entender isso, tá? É um processo que você tem início, meio e fim, tá? Eu acho que é isso que vai ter que alinhar. É uma construção, né? É uma Tem que fazer o construção. alicerce primeiro. Sim, tá. E hoje a dificuldade é muito grande. Você está vendo aí, São José com a gestão, a gente com a administração que foi, são 4 anos tentando subir, com dinheiro, com menos dinheiro, com mais dinheiro, e não subiu, cara. Não é assim. O futebol não é uma matéria exata, cara. Não. Tem que parar com isso também. Não, São José precisa de 300 mil para subir. Não existe. Mas para aí, se for isso, vamos pôr 300 mil, vamos juntar aqui, vamos pôr, vai subir, vem a cota da federação e nós dividimos depois. Pô, é tão simples assim? Não é, cara. É uma matéria. Então todo mundo prepara e vai ser, né? Tem que tomar cuidado também, que vai ser uma competição muito mais difícil ano que vem, a segunda divisão. Você tem Portuguesa, você tem Guará, você tem Noroeste, você tem times aí tradicionais buscando também. Então é tempo, formar, ter a base da cidade, a cidade tem jogadores, tá? E o Primeira Camisa teve um exemplo disso. Nós chegamos, o início nosso, 99% eram jogadores da cidade, profissionais da cidade. Com o decorrer do tempo, nós mudamos isso, porque você acaba tendo que buscar fora. Mas nós sempre trabalhamos com a faixa de 60% a 70% da cidade e região. Depois, sim, Bahia, Rio Grande do Sul, de outros lados aí, do Sul, Norte, Sul, aí começou a ter jogadores de outra região. Mas, o início foi assim. Então, o São José também pode começar assim. Certo. Então, Francisco, eu, pegando uma carona no que você está dizendo, uma vez eu lembro, né, o São José contratou um jogador, foi até engraçado, da Bahia. O jogador chegou aqui no São José, no primeiro treino, ele treinou já mancando. Ele fez metade de um tempo jogando só. Até para dar entrevista ele estava de muleta. O cara veio quebrado do Bahia. E ficou aqui em São José se tratando e não fez mais nenhum jogo, ganhando fábulas de dinheiro. Eu vou falar o nome dele porque eu não posso esconder. Chamava Naldinho, ponteiro direito. Eu fiz questão, eu tenho fotografia lá em minha casa que eu tirei ele dando entrevista para um repórter, acredito que seja o Walter C. Vicente, de muleta, rapaz, na beira do campo. Então, isso daí é a prova da incompetência de uma diretoria que trabalhou num passado não muito recente, né? E são marcas que deixam. Eu nunca vi um ex-jogador do São José que venceu lá fora voltar e querer fazer o que o Rock está fazendo. Pergunta eu se algum deles, não foram poucos que venceram, alguns deles tentaram pelo menos fazer, retribuir ao São José o que o São José fez para ele. Como temos um determinado ex-jogador que venceu lá fora e tinha vergonha de falar que é de São José, nunca fala que é de São José, sempre fala que é de Ribeirão Preto. E isso aí deixa a gente até magoado. E eu fico triste saber uma coisa dessa. E quando a pessoa vem aqui, ainda vai dar até título de cidadão joseense para a pessoa. É duro. Mas eu gostaria de saber de você, Francisco. O Futebol Clube Primeira Camisa hoje, ele está situado em São José. Ele tem uma sede em São José, né? Sim. Quer mais que isso, gente? O clube é oriundo daqui, ele tem tudo aqui. O presidente mora aqui. O dono do time é praticamente daqui, gente. É uma pessoa que começou aqui, está sempre aqui. E por que não fazer? Por que trazer gente de fora? Então eu gostaria de deixar isso também com você e da minha confiança em vocês. Tá ótimo. Até eu peguei um gancho e acabei respondendo, eu esqueci de falar da sede, né? Que você tinha perguntado antes. Sim. A sede hoje fica aqui na Neve Baracho, né? Nós temos uma sede alugada, onde fica o escritório. Mas nós temos o terreno, né, comprado aqui próximo de Caçapava, que é uma área de 250 mil metros, para a construção do CT. Né? Então essa área já foi adquirida há 3 anos atrás.
e está pronta para começar um projeto. Já tem o projeto, já existe o projeto, já está pronto. Agora, tudo isso foi pensado. O Rock não deu o passo, porque também dependeria do quê? Poder público, da aceitação, que ele nunca pediu dinheiro para a prefeitura. Tá? O Rock, desde o começo, procurou ser isento a esse convívio, a essa dependência. Tá? Então, o terreno está lá, a gente pode construir a qualquer momento. Então, eu acho que, tendo agora o apoio da cidade, o apoio da torcida, apoio dos empresariados, que eu acho que com o Rock vindo, eu acredito que deve ter muitos nomes que possam vir, porque ele não vai estar ligado totalmente ao São José, porque não pode fazer contrato nenhum hoje, qualquer coisa que passa pelo São José parece que tem dificuldade de fechar, mas pela gestão dá para ser feito um trabalho, né, via essa gestão, que ela é independente. Então, eu acho que pode caminhar e o São José também ter até participação junto a essas base que o São José, que a primeira camisa está oferecendo. Então, hoje ela está localizada em São José, na federação. Hoje, se a gente tiver que ir embora daqui, tem que pagar uma taxa alta, hoje em torno de 800 a 1 milhão para ir embora de São José. A gente teve proposta de outra cidade, mas a prefeitura tinha que bancar isso. Mas acho que o objetivo é aí, acho que aproximou, tem tudo para dar sequência agora e unir os empresariados, acho que vai ser muito importante. Vamos torcer para que dê certo isso aí. Estou contando com isso. Espero que da pessoa do Rock Júnior, que você seja até o porta-voz nosso aqui e dizer para o Rock Júnior da nossa torcida, da nossa satisfação em poder contar com ele. Isso nós vamos conversar no próximo bloco e nós vamos para o intervalo agora e voltaremos em seguida. Eu sou Cida Simões, aqui na Vive TV, todas as quinta-feiras, 14 horas, num programa Organizando com Cida Simões, onde eu vou estar dando dicas para vocês de como preparar sua festa, seja de casamento, aniversário, debutante ou mesmo um simples jantarzinho, aqui na Vive TV, todas as quintas às 14 horas. Voltamos novamente com o programa, dizendo novamente da satisfação de estar aqui ao lado do Marcelo Freire, mais uma vez participando na nossa programação. E hoje o convidado é o presidente do Futebol Clube Primeira Camisa, o Francisco César. Francisco César, que a gente conhece de há longo tempo, e nos abrilhanta hoje com a sua presença aqui e esclarecendo bastante sobre a parceria que o Futebol Clube Primeira Camisa pretende fazer com o São José Esporte Clube. Eu deixo à vontade o Marcelo Freire para alguma pergunta para o Francisco. Francisco, era uma dúvida que eu tinha, né? Com esse contrato que vocês vão colocar, né? Como é que fica o nome? Vai ficar São José mesmo? Vocês vão fazer um novo nome? De que forma é que esse contrato vai ser conduzido, né? E outra pergunta em cima é que se a direção desse clube vai ser como é hoje em dia, né? Você pega lá um carinha lá da Câmara Municipal, coloca como presidente do clube, não. Eu acredito que não deva ser nada disso, deve ser uma coisa bem profissional. Essas são as minhas duas perguntas e duas dúvidas, né? Acho que deve ter dúvida de muita gente. Então tá ótimo, Marcelo. Quanto o clube continua, São José Esporte Clube, não mexe em nada, a camisa é a camisa azul branca e amarela. É a Águia do A Vale. Águia do Vale, muda nada. Então seria uma montagem com Primeira Camisa, um contrato, essa empresa Primeira Camisa estaria fazendo um contrato com São José, com a diretoria, com o conselho. Sendo aprovado isso aí, ela tem total autonomia, tá, para gerir. Então, o presidente do São José, quem é que seja, tá, ele vai ter que cumprir o contrato que foi elaborado junto a ele. Então, se ele tem que, por exemplo, se amanhã tem uma negociação de um jogador, esse jogador é do São José, porque todos vão estar vinculados, mas ele
tem contrato com o clube, com a empresa que está gerindo. Então, o jogador está com a marca São José, mas ele é da gestão. Então, para liberar, o presidente do São José tem que assinar. Então a parte presidencial do clube continua São José. sendo São José. Então, não vai ter a eleição, o contrato lá, tipo assim, ó, o Roque vai indicar um cara para tocar o São José a nível de presidente. Não, o presidente vai ser da forma normal. O conselho vai, coloca. Sim. Até porque o Robertinho tem mandato até agosto de 2013. Então até aí ele pode responder. Eu acho que ele estava até saindo já. Aí o que pode acontecer é isso, tá? Isso é uma coisa interna. Pode acontecer entre a diretoria lá, resolver. Se ele está saindo, ele pode pedir o afastamento, chamar uma nova eleição, isso é coisa do conselho. E aí sim, aí pode até sugerir, gestão, vocês têm alguém para indicar no conselho que tem alguém que seria interessante a gente pôr como grupo, ser presidente, para que você trabalhe com uma linha, né, bem correta. Né? Aqui, em cima disso aí, é uma coisa que eu e o João já conversamos muito, Nenê Cruz também quando vem aqui, a gente conversa exatamente. Precisa parar com esse negócio de colocar político no negócio, precisa botar profissionais do ramo. Então, eu sou muito favorável, o João também tem a mesma opinião que eu, gente do esporte, tocando o esporte. Porque política é câmera, Senado, essas coisas é para isso. Eu acho que um clube de futebol, você tem que ser dirigido, tá aí os exemplos, né, Juninho e outros, né, do meio, que estão mostrando que tem visão do que precisa, do que não precisa. Porque o político ele vai ver outro lado da história, né? Você está falando, estou mais preocupado em fazer um negócio bom com o jogador, mas você não se baseia no que você precisa, na solidez da coisa, no alicerce, a montagem, as visões, as conversas de gente que já rodou, né? Essa é a minha preocupação. Eu acho que tem que ser direcionado. Mas como vocês vão fazer um trabalho a nível de prestação de trabalho, né? Serviço, né? Sim. É essa que é a... Sim. Então, você tem que trabalhar de uma forma bem uniforme, né, com o clube. Por isso tem contrato. Por isso que é importante, ninguém vai fazer ninguém engolir nada. O que precisa? O conselho, o presidente atual, ler bem o contrato, tirar as dúvidas, né? Se tiver que acrescentar alguma coisa, acrescente agora, para não acontecer com o primeiro contrato que nós fizemos. O primeiro contrato, você vê que foi tão bem feito que a gente ficou um ano. Nesse ano, nós disputamos a Copa São Paulo e ficamos entre os 8 melhores do país, né? Perdendo para o Cruzeiro, com um estádio com mais de 25 mil pessoas. Foi o maior público da história do São José, portões abertos, mas foi o maior público da história, invasão. Então, foi pelo projeto Primeira Camisa. Então, nesse um ano que o projeto ficou lá, quando o Roque sentiu que não dava mais, foi embora, fez a rescisão do contrato, não teve prejuízo para ambas partes. É o que eu acho que ele quer deixar. Então, ele já deixou esse legado lá atrás, que nesse caso ele poderia ter pedido uma indenização. Porque a visão dele é fazer a coisa acontecer. Claro. Então eu teve a experiência de um ano que poderia ter dado sequência. Se desse sequência, hoje nós teríamos ter esses frutos. O jogador estaria jogando no time de cima, apareceria, e hoje a identidade é outra, né? Agora você vê, nós estamos montando time, com jogadores que estão passando rápido por aqui. Se alguém lembrar de algum jogador que disputou esse campeonato agora, que terminou em maio, eu acho que ninguém vai lembrar de um jogador. Só se o cara anotou no papel. Só se marcou no papel. E eu sou joseense, como o João, de frequentado. Depois, precisando do Martins Pereira, eu não perdi um jogo. O Martins Pereira está próximo da casa do meu pai. Então eu convivi com ele lá. Então eu sei de tudo lá dentro. Então você vê, é coisa que eu acho que está na hora de mudar. Está na hora de fazer uma coisa que falou, vamos colocar quem é do ramo. A gente respeita o político, cada um na sua. Eu não vou meter lá na política, né? Eu não vou meter lá no consultório médico, né? Cada um na sua. No futebol, eu acho que tem algumas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, então essas pessoas têm que ser aproveitadas. Então na cidade nós temos gente aí, o Zezinho Frige, que está aí uma história falando, eu citei algumas pessoas, mas de nomes que mantém a tradição. O Zezinho Frige é um cara que conhece tudo da cidade, sempre ajudou, pode ser uma pessoa que possa estar junto, então tudo isso também tem que somar, né? Agora não,
São José, infelizmente, nem o reconhecimento ao ex-jogador a gente vê que não tem. Eu acho que é uma coisa que tem que voltar a ter. Teve ex-jogadores aqui que eu encontrei praticamente chorando no estádio, porque foi entrar lá, foi barrado, ele apresentou uma carteirinha de atleta, como ele era um ex-atleta, ele não pôde entrar, não deixaram ele entrar com aquela carteirinha. O cara estava chorando e muito magoado. Eu conversei muito com ele, que é meu amigo particular, não vem ao caso falar nem o nome dele, mas é um cara que deu muita alegria para o São José. E sempre acontece essas coisas, o futebol do São José está falido, está parado, e eu estou esperando que agora, a minha esperança é que o Roque Júnior, com vocês na frente, toque o futebol do São José e que o São José saia desse marasmo e nós podemos ter bastante alegria. E que a direção do São José, pelo menos, veja isso como tem coisa profissional. Eu só quero completar, também não menosprezando, tá, o mandato desse pessoal da associação. Sim, são claro, quatro anos que eles pegaram um barco já andando, foram eleitos, fizeram um bom trabalho. Eu acho que seguraram a dívida, tá, conseguiram. Tem que ser reconhecido, né? Então, por exemplo, independente da política, eles conseguiram mudar a imagem do São José nesse período. A imagem do São José ficou positiva, conseguiram trazer patrocinadores, então, não menosprezando isso, a gente está falando de uma história. Eles estão falando aí, 65, de outras coisas, até hoje. Então, a gente respeita quem estava lá, se é político ou não, para nós, eu acho que foi feito um bom trabalho. Só que eu acho que agora tem que estar, né? Se vai ter mudança, tem que ter uma mudança para... O mundo do futebol mudou totalmente. Então, é isso aí. Nós vamos preservar a imagem do clube até em respeito aos que já passaram e os que estão lá hoje, mas que o futebol em si seja tocado por gente do ramo que tem vontade de trabalhar e está aqui para isso. Isso é o que a torcida do São José espera e a cidade também espera. Ô Francisco, eu gostaria de agradecer a sua presença no programa de hoje. Gostaria de contar mais vezes com você aqui, gostaria que você levasse o nosso abraço ao Roque Júnior. E convidando também para que ele venha participar de uma mesa redonda com nós aqui, que gostaríamos muito de falar com ele, já na condição de dirigente do futebol do São José Esporte Clube. Eu deixo você à vontade para as suas considerações finais. João, Marcelo, eu agradeço vocês pelo convite, tá? Parabéns pelo programa, pelo espaço, mais espaço. E o Roque, sim, a primeira possibilidade, primeira chance, eu vou trazer sim, pode contar, a gente agenda. E ele vai ser um prazer estar com vocês aqui. Tudo bem. Muito obrigado, eu agradeço você, o Marcelo. Marcelo, suas considerações finais? Também agradeço pela oportunidade, prazer em conhecê-lo. Vejo que você vai vir com um trabalho bacana, direcionado. Isso é muito bom. A torcida é muito grande, que o Roque consiga o sucesso que ele tanto quer e que a cidade resgate o nome. No final do programa, eu gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez e a audiência que nós tivemos no dia de hoje. Aguardamos que no próximo será melhor. E que volte a assistir o nosso programa JB Esportes, que vai ao ar todas as segunda-feiras. Muito obrigado e até a próxima.